Eu ouvi atentamente as palavras do deputado pastor Eurico e concordo com ele, né? O nosso maior exemplo foi Jesus Cristo, que foi crucificado, torturado e, lamentavelmente, assassinado em uma cruz. E ele se diz contra toda... E aí eu não vou, desculpa aqui, pastor, retiro minhas palavras, né? Na verdade, a esquerda, ela adota muito esse discurso, né, contra a pena de morte, etc. No entanto, quando a gente fala de 8 de janeiro, onde uma mera investigação é pedida para ser aberta aqui, o governo faz mundos e fundos para que ela não vá adiante. Então tenta abafar uma investigação, deixando por vezes senhorinhas que estavam acampadas à frente de quartéis generais dentro de uma prisão. Pessoas que jamais mereceriam passar na porta de uma delegacia, passando meses ali dentro. O caso do Anderson Torres é um dos mais notórios. Por que é que uma pessoa que retornou ao Brasil está presa? Quando a prisão preventiva, nós somos policiais e sabemos, se enquadra apenas quando existe risco de fuga, que não foi o caso, ele inclusive retornou ao país. Quando se está atrapalhando as investigações, ele não tem como atrapalhar, ele está preso. Ou quando está sob risco a ordem econômica ou a ordem pública. Não há qualquer motivo para isso. Ele que já tem um quadro depressivo, falam que já emagreceu mais de 12 quilos, alguns chegam a suscitar que ele tenha procurado, buscado se suicidar. Então, a gente quer saber com qual esquerda que a gente está lidando. Porque, inclusive, se tem uma crítica que nós vamos convergir com a esquerda, é a superlotação nos presídios. Eu defendo mais vagas nas cadeias para que não sejam superlotados. Perfeito, que se dê uma dignidade e também segurança à polícia penal que ali dentro trabalha. Que quando os presídios estão superlotados, além de garantir a insegurança desses agentes públicos, ainda traz recursos ao crime organizado. Porque um lugar melhor para o cara dormir, ele paga a cebola, ele paga o advogado. Quando ele sai em alguma saidinha, ele sai com a missão de cometer um assassinato ou um roubo para pagar a dívida que ele contraiu dentro do presídio superlotado. No entanto, quando esses temas chegam para serem apresentadas as soluções, lamentavelmente, só nós que queremos a construção de presídios para que tenhamos um ambiente mais digno. O que a esquerda quer? A esquerda quer justamente o contrário. Ela quer desencarcerar. É por isso, inclusive, eu tenho uma notícia aqui, que é de setembro de 2022, por exemplo, o governo do Rio Grande do Norte só usa 7% dos recursos para a segurança pública. Talvez desejando esse tipo de cenário. Então repare, presidente, a gente poderia muito bem estar caminhando de mãos dadas, se realmente os motivos que nos movem fossem também as inspirações das nossas soluções. No entanto, não é isso que se verifica. Ainda destaco aqui que no tripé da insegurança pública, mais uma vez já falo, existe o desencarceramento. Normalmente, quando a polícia consegue prender em flagrante aquele bandido, ele tem a ficha criminal, né, que dá a volta no quarteirão. Segundo, o tráfico de drogas. Ou o criminoso está sob efeito de drogas, ou ele conseguiu a arma emprestada do tráfico, ou ele comete o crime dele e vai para uma favela dominada pelo tráfico, onde ele tem a proteção. E por último, o desarmamento. Na certeza que a sua vítima está desarmada, eles pintam e bordam, fazem, acontece. Então por que o governo Bolsonaro conseguiu reverter isso? E pela primeira vez na história do Brasil a gente viu redução recorde no número de homicídios. Porque quando o assunto era desarmamento, ele fazia o contrário, ele armava o cidadão de bem. Ou melhor, permitia que ele se armasse, ainda que fosse altamente tributado, tá? A gente só experimentou uma pontinha de armamento para o cidadão de bem. Desencarceramento é justamente o contrário. Ano passado, com o apoio do governo, relatoria brilhante do capitão Derrite, a gente aprovou aqui o fim das saídas temporárias. É mais uma pauta que a gente tem que tratar e pressionar o Senado, né? Assim como a redução da maioridade penal. E por último, o tráfico de drogas. Recorde em apreensão no tráfico e recorde. A Polícia Federal, por exemplo, teve recorde na venda de bens apreendidos dos traficantes. É por isso que os homicídios reduziram, né? E não por outro motivo. Agora, vamos olhar o passado antes do governo Bolsonaro? Toda nova lei a partir de 1988, ela só dá conta de dar mais conforto ao bandido. É um arcabouço tão gigantesco, o cara tem fiança, medidas cautelares diversas da prisão, audiência de custódia. Se for preso, calma, fica tranquilo. Se for réu primário, em regra progride, depois de um sexto de cumprida a pena, tem visita íntima. Se for pobre, tem a questão da defensoria pública. Se for contribuinte do INSS, tem auxílio reclusão para a família. Para quem estuda um pouquinho de Código Penal, é um passeio no parque o nosso Código Penal. E é por isso, e não outra razão, que explode a questão da criminalidade aqui no Brasil. Então, esses são os pontos que a gente tem que colocar na mesa. E, certamente, mais uma vez, se nós quisermos combater a criminalidade, eu acho que esse é o tripé a ser combatido, né? Desencarceramento, desarmamento e tráfico de drogas. Lamentavelmente, uma sociedade desesperada como a nossa,
ela se agarra a qualquer tipo de solução. Inclusive, gente que fala que legalizar as drogas acabaria com o tráfico, né? Faz-me rir uma pessoa que pensa dessa maneira. Muito obrigado, presidente.